que aconteceu com os alunos populares e bonitos do ensino médio? História 1. O rei e a rainha do baile se casaram pouco depois do ensino médio. 40 anos depois, moram a menos de 8 quilômetros das fazendas onde eles cresceram. Eles tiveram alguns filhos atléticos e atraentes ao longo do caminho. Opinião: isso é uma vida bem-sucedida e gratificante. História 2. A garota mais popular da minha turma, e eu digo a mais popular mesmo, ela fazia questão de fazer amizade com literalmente todo mundo. Era capitã das líderes de torcida. Agora é a diretora-chefe de um abrigo para sem-teto local. Ela nunca se casou, não tem filhos e tem 37 anos. E ainda é linda demais. Opinião: eu adoro quando as pessoas ficam populares por razões pelas quais você realmente quer que elas sejam. História 3. Os garotos e garotas muito bonitos e populares da minha escola foram para boas universidades, conseguiram bons empregos e se tornaram adultos de muito sucesso. Um se tornou médico, outro presidente de sindicato, outra executiva de uma fábrica de brinquedos e casou com um executivo de uma plataforma de streaming. E outro foi jogador profissional de futebol por alguns anos. 30 anos depois, continuam bonitos e carismáticos. Não era no ensino médio, mas um colega de infância se tornou um ator famoso com um papel de TV. Ele era um garoto muito legal, além de ser absurdamente bonito e popular. Fomos para escolas diferentes, mas me cruzei com ele algumas vezes e ele realmente se encaixa no tópico. Edição: nunca disse que esses colegas eram ricos. Não sei de onde vocês tiraram essa ideia, mas como isto está surgindo bastante, quero esclarecer isso aqui. Há muito tempo havia uma colina na minha cidade onde moravam os ricos. Eles se separaram da cidade e fizeram sua própria cidade para que seus impostos não fossem usados para ajudar os mais pobres. Os filhos ricos não estudaram na minha escola. Opinião: exatamente. É um mito que os populares da escola primária terão uma vida mais difícil futuramente. Normalmente eles herdam a riqueza dos pais e continuam indo bem. E além disso, estudo após estudo comprovou que pessoas bonitas são mais bem-sucedidas. História 4. Eu dividiria assim: populares e maldosos com os outros versus populares e legais com os outros. Os populares e legais se saíram bem na vida e nas suas carreiras. Os maldosos perderam qualquer vantagem que tinham na escola devido à própria crueldade. Opinião: aqui se faz, aqui se paga. História 5. Ele foi para Harvard. Trabalha em finanças e casou com uma mulher deslumbrante que trabalha no Google. Eles moram em Londres. Eu não sou muito de sentir inveja na vida, mas a sequência de vitórias dele desafia minha paz de espírito. Opinião: é meio inacreditável como algumas pessoas podem ser tão sortudas. História 6. Agora estou na casa dos 30 e não consigo lembrar de cabeça quem eram as garotas e garotos populares da minha escola. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente conseguiram bons empregos e têm vidas bem-sucedidas. Mas essas pessoas tiveram tão pouco impacto na minha vida que eu mal consigo me importar. Opinião: é incrível como eles tiveram tão pouco impacto na minha vida também, depois que saí da escola. História 7. Os caras se tornaram advogados no escritório do papai e agora são todos ricos. As mulheres, na maioria, casaram-se com advogados ricos. Parece que todos eles se saíram muito bem. Opinião: sim, eu acho que isso é meio normal. História 8. Ela se tornou uma enfermeira incrível. Fez parte da equipe de profissionais de saúde que ajudou uma amiga minha a ter gêmeos saudáveis. Opinião: isso é incrível. Mas a menina ruim da minha turma que se tornou enfermeira. E ela não melhorou muito com o tempo. História 9. O garoto popular foi para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e logo depois foi deserdado pelos pais por ter saído do armário. Ele era popular por ser inteligente, carismático e uma pessoa genuinamente boa. Ele e seu marido estão indo muito bem hoje em dia. A garota popular foi para uma universidade prestigiosa e se tornou enfermeira. Similar ao garoto popular,
Ela é uma pessoa genuinamente boa, então todo mundo ainda adora. Me cruzei com ela algumas vezes ao longo dos anos e ela continua a mesma pessoa legal de sempre. Ela poderia ser modelo se quisesse, mas ela realmente se importa com as pessoas e considera uma missão pessoal ajudar os outros através da saúde. Tivemos vários populares que se achavam no ensino médio e eram bem egoístas. Os três mais notáveis são o cara que foi expulso da faculdade depois de testar positivo para esteroides e aquela coisa verde. Ele também tinha ganhado uma bolsa integral antes de ser expulso. Nunca chegou a completar qualquer educação superior até hoje e caiu no vício. Uma garota muito atraente e também considerada popular se tornou acompanhante e acabou se casando com um cliente rico. O marido tentou recentemente se candidatar a prefeito da cidade e perdeu feio. A segunda garota, que também era muito atraente, se tornou modelo. Engravidou sem saber quem era o pai. Entrou em um relacionamento ruim, fugiu, engravidou de outro cara que a deixou depois de ter nascido a criança e finalmente decidiu colocar sua vida nos eixos. A última vez que ouvi falar dela, ela estava terminando a faculdade para se tornar enfermeira e mora com os pais. Opinião: no fim, tudo deu certo. História 10. Ela virou budista e começou a viajar pelo mundo. E agora gerencia uma ONG que fornece microempréstimos para negócios femininos ao redor do mundo. Ela também foi o meu primeiro grande amor. E estou tão feliz que ela tenha vivido à altura do meu pedestal silencioso. Opinião: aposto que ela ainda é popular. História 11. Eles foram para a faculdade ou o mercado de trabalho e descobriram que eram apenas medianos. Eu sou de uma cidade pequena, então a maioria dessas pessoas ainda mora a 1 hora de distância dessa cidade pequena, só fazendo coisas de gente normal. A pessoa mais bem-sucedida provavelmente foi o presidente do conselho escolar. Ele não era bonito nem popular. A última vez que vi no LinkedIn, ele era chefe de medicina em algum hospital na costa oeste. Opinião: bem-vindo à vida adulta. História 12. Eu morava em uma cidade conhecida por suas refinarias de petróleo e plantas químicas. A maioria dos populares que eu conhecia conseguiu bons empregos nas plantas logo após o ensino médio. E agora estão em posições de alta gestão, ganhando 6 dígitos por ano. Alguns foram para a faculdade e se tornaram empreendedores, igual um cara que tem seus próprios suplementos fitness e outro que tem uma consultoria de marketing. Quase todas as garotas populares saíram de Houston e foram para a faculdade em Dallas. Não sei o que elas foram estudar. Agora, todas elas estão no mercado imobiliário, ou são donas de casa e a maioria casou com homens muito mais velhos. Muitas delas já são avós desde os 30. Opinião: é incrível como o caminho de cada um foi tão diferente. Alguns fizeram muito sucesso enquanto outros ficaram meio que no mesmo lugar. Isso te faz perceber como sair ou ficar onde você nasceu pode mudar tudo. História 13. Essa garota foi super popular desde a escola primária. Também muito inteligente, uma aluna nota 10, mas também namorou todos os atletas da escola. Não sei o quanto ela era popular na universidade, mas ela foi para o exterior, voltou com um diploma de direito e depois começou sua linha de bolsas de luxo. Ela realmente estava vivendo a vida de luxo, aparecendo em revistas de moda, desfiles, festas VIP, se misturando com a realeza, etc. De repente, ela sumiu das redes sociais por cerca de 1 ano e descobrimos que ela foi para uma clínica de reabilitação, uma bem chique na praia. Depois começou a postar coisas estranhas no Facebook, coisas que não faziam sentido, até que descobrimos que ela tem transtorno bipolar. Agora ela ainda mora com sua mãe. Edição: outro detalhe que eu deveria adicionar: ela era meio que uma garota má e bastante arrogante. Não comigo, mas com as crianças mais quietas da escola primária. Opinião: acho que cair do pedestal dói mais do que nunca ter estado nele. História 14. Após a formatura, ninguém do mundo real se importou com quem eles eram ou o que eles fizeram no ensino médio. Ninguém. Além disso, depois de participar de algumas reuniões de turma, percebi que a maioria dos caras populares agora está acima do peso e carecas. As garotas populares não são mais magras e parecem mais velhas do que as garotas nerds.
No ensino médio, eu nunca acreditaria que isso aconteceria com elas. Mas aconteceu. Opinião. Muito sol e bebidas fazem isso com você. História 15. Uma parece exatamente a mesma e é professora casada com um médico. Eles têm uma casa enorme na cidade e 4 filhos. Ela era só uma garota bonita, inteligente, socialmente capaz, mas não agressivamente popular, com pais profissionais e se tornou uma adulta igualmente respeitável. Eu queria sentir inveja, mas não consigo. Se eu fosse um médico de sucesso que poderia escolher qualquer mulher, eu também me casaria com ela. Um se tornou professor na nossa escola. Ele era engraçado, presidente da turma e todo mundo realmente gostava dele. Acho estranho ele ter encontrado seu lugar onde se deu bem quando era criança e apenas continuado ali. Mas acho que o amor genuíno que ele tem pelo lugar provavelmente aumenta sua simpatia com as crianças. Opinião. Honestamente, é legal quando as pessoas caem em vidas que combinam tão bem com elas. O professor que ficou provavelmente encontrou sua vocação, e a outra só está vivendo a vida perfeita para a qual sempre foi preparada. Não dá para criticar nenhum dos dois. História 16. O cara era incrível. Alto, bonito e talentoso. Todo mundo achava que ele estaria em filmes, uma banda ou os dois. Ele não era arrogante e todo mundo gostava dele. Teve uma crise psicológica devido a problemas não diagnosticados. Se envolveu com algumas substâncias ilegais e acabou morando nas ruas. Opinião. Nossa, isso é horrível. História 17. Na minha escola, os populares eram os que participavam de teatro, músicas e coisas do tipo, porque era esse tipo de lugar. Por isso, os garotos e garotas muito populares e bonitos da minha escola cresceram para se tornar estrelas de música, filmes e televisão. Alguns são nomes bem conhecidos no cinema. Um é comediante de stand-up popular e está em um programa de TV. Outro é um DJ extremamente popular no Sudeste Asiático. Alguns foram para se tornar renomados músicos de orquestra. Um dos meus melhores amigos de infância tem sido um grande nome no teatro local ao vivo por décadas. Então, esse tipo de coisa. Opinião, você cresceu na Califórnia? História 18. Tínhamos uma escola bem grande e eu era considerada popular na forma de que muita gente me conhecia, mas eu não conhecia tanta gente. E eu era muito bonita. Atualmente estou trabalhando para perder peso porque, depois de um evento médico, me envolvi muito com a coisa verde, o que resultou em inatividade e ganho de peso. Como muito da minha confiança vinha da minha aparência naquela época, eu me tornei muito mais introvertida. Meu círculo é bem menor agora e fui domesticada pelos meus próprios hábitos mais calmos. Agora também sou muito mais simpática depois que cresci um pouco, quase até demais. Não terminei a faculdade porque na época o TDAH era apenas considerado déficit de atenção. A paralisia do TDAH e outros sintomas não eram conhecidos ainda. Então eu lutava com a independência de não ter supervisão e não sabia que isso se devia ao TDAH. Não sabia como administrar e achava que era um defeito de personalidade. Então não consegui fazer meu trabalho. Agora percebo que sou boa em vendas e atingi um papel de alto nível como colaboradora individual em vendas de software. Eu não tenho cérebro de engenheiro, mas apenas segui o dinheiro. Opinião. É engraçado como a vida funciona. Às vezes os contratempos como o TDAH acabam te empurrando para a direção certa. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.